A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Que o Santo Espírito de Deus conduza essa palavra, que Ele fale o que Ele deseja, que a minha boca seja a boca dEle, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, essa madrugada, me deu uma palavra em Amós 5, e eu vim trazer. E ao ler essa mensagem, fala sobre a predição da ruína de Israel. Eu vou ler apenas os 4 primeiros versículos e eu vou ir trazendo o que o Senhor falou no meu coração, que diz assim: Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Assim como Amós, o profeta Amós, ouviu a palavra do Senhor e levantou como um lamento, o Senhor me conduziu hoje a trazer essa mensagem e a trazer como um lamento. Porque eu posso dizer que o Senhor, Ele revela aos profetas dele, né, o que Ele vai fazer, as coisas que irão acontecer em parte, não em todo. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. E muito do que é revelado está sujeito à interpretação do que o profeta entende, a profetisa entende. Então, a forma que entendemos pode fazer, de certa forma, a gente trazer uma palavra errada ou da forma errada. E quando eu ouvi essa palavra do Senhor, eu comecei a questionar, a buscar entender do Senhor o que Ele estava querendo trazer com essa mensagem. E me veio no coração que do avivamento, que o Senhor quer derramar do avivamento sobre o Brasil. Esse avivamento já foi profetizado, eu quero fazer parte desse avivamento. Mas o Senhor, por causa da iniquidade do povo, Ele chama ao arrependimento. E não é só o povo como a nação, mas muitas igrejas que estão perdidas, que têm seguido, né, a mamon, ao dinheiro, que têm seguido, colocado como mestre, ídolos. O dinheiro é uma idolatria. Tem tantos ídolos que, se a gente não perceber, se infiltram dentro das igrejas. O Senhor me deu uma palavra: cuidado com estrangeiros no meio da igreja. O que são estrangeiros? Cuidado com... Na verdade, ele não falou no meio da igreja, ele falou no meio do povo. O que são estrangeiros? Na Bíblia, o Senhor manda cuidarmos dos estrangeiros. Mas os estrangeiros, e manda amarmos, mas os estrangeiros são aqueles que trazem, que adoram outros deuses, né? Deuses pagãos. Os estrangeiros são aqueles que trazem ensinamentos que não vêm de Deus, né? Que não vêm do Deus de Israel, o nosso Senhor, a quem servimos. Então o Senhor falou para mim: cuidado com os estrangeiros no meio do povo. O que significa? Cuidado com falsos mestres, com falsas ideologias, com idolatria que tem entrado desapercebido na igreja. Cuidado com pessoas que estão entrando, que não servem a Deus, mas estão entrando infiltradas com um coração mau, desejando, como se desejasse manchar a igreja, trazer para a igreja coisas que não provêm de Deus. Cuidado com infiltrações, cuidado com... Não vou dizer infiltrações, seria infiltrações. É aquele que entra, mas não pertence. Aquele que entra no meio do povo, mas para haver divisão.
Porque aquele que não está juntando junto com a igreja, esse está separando, esse não pertence ao Senhor. Mas a palavra que o Senhor me deu foi: olha, levante um lamento. Levante um lamento. Porque caiu, o povo caiu na iniquidade. A minha igreja está dividida. A igreja do Senhor verdadeiramente, que está alerta, tem clamado. Mas quantos estão dormindo? E o Senhor diz: desperta, igreja, desperta, tome cuidado, porque o Senhor, Ele é justiça. Quando Jonas, ele é chamado por Deus para anunciar a Nínive que por causa da iniquidade o Senhor iria mandar a destruição da cidade, o que Jonas faz? Jonas vai para o outro lado. Ele tenta fugir. Por que Jonas tenta fugir? Ele fala no próprio livro de Jonas que ele sabia da misericórdia de Deus e que, havendo arrependimento, o Senhor os perdoaria e não mais os condenaria, não mais destruiria a cidade por causa dos pequeninos que haviam lá. Porque Deus é Deus de misericórdia. O Senhor manda levantarmos um lamento para que haja arrependimento. E o Senhor tem mandado eu levantar um lamento, não com palavras de ira, não com palavras, de ódio, mas levante um lamento para o meu povo, para que haja um arrependimento, para que eles vivam. Porque o Senhor diz nessa palavra: porque assim diz o Senhor, Amós 5,4, porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porque o Senhor diz também nessa palavra, Amós 5:18, ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será, não luz. O dia do Senhor é quando vem o juízo de Deus. Ai daqueles que desejam o juízo de Deus sobre a nação, o juízo de Deus sobre a terra. Ai desses, porque o dia do juízo do Senhor é dia de trevas e não luz. E o Senhor quer derramar da misericórdia dele. E ele diz: buscai e vivei, levante um lamento para o povo, para que me busque e viva. O Senhor quer que a igreja dele, que o povo que ouvir essa mensagem, que às vezes pode não ser povo de Deus, mas que está ouvindo essa mensagem, que entendeu essa mensagem, que se volte para ele, busque a ele, porque ele quer que nós vivamos. Ele não quer um dia de trevas, ele quer vida. E ele quer derramar do avivamento dele. Mas para que haja o avivamento dele, precisamos nos prostrar, nos humilhar. Porque a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, sararei a terra. O Senhor virá e sarará a terra. Precisamos continuar buscando. Na época das eleições, foi levantado, foi clamado, pedido um jejum nacional. Mas eu falo que esse jejum não tem que parar, ele tem que ser constante, porque a nossa luta espiritual não acabou. E precisamos nos prostrar diante de Deus, nos humilhar, orar e jejuar pela nação. Orar e jejuar, porque o Senhor derramará do avivamento, mas não há avivamento sem oração e jejum, sem quebrantamento de alma. E essas palavras que eu digo em amor, porque eu anseio e eu quero fazer parte desse avivamento. Mas a palavra que o Senhor tem me dito é: levanta um lamento, mas para que haja arrependimento, arrependa-te. Cuidado com quem tem entrado no meio da igreja e trazido, no caso estrangeiros, que tem trazido idolatria. Estrangeiros eu não falo estrangeiros, literalmente estrangeiros, alguém
de outro povo, mas é aquele que adora a outros deuses e que vem trazer ideologias, falsos ensinamentos, confusões para o meio do povo. Cuidado, cuidado, igreja, que vocês possam se prostrar todos os dias. É difícil, é um sacrifício, demanda sacrifício, é todo dia separar um tempo de dobrar os joelhos e clamar ao Senhor, e se prostrar diante dele, e jejuar, e se arrepender, porque todos nós temos pecados, todos nós somos falhos, todos os dias precisamos estar diante do nosso Senhor com o coração quebrantado e arrependido. Precisamos estar diante dele porque as nossas falhas estão diante dele e nada podemos esconder. E precisamos confessar a ele com a nossa boca o que temos feito de errado. E precisamos pedir ao Espírito Santo que nos santifique, que nós possamos mudar, que nós possamos verdadeiramente mudar. E esse lugar, essa mudança é o quebrantamento, é todo dia sabermos que somos totalmente dependentes de Deus. Outra palavra o Senhor me deu no dia das eleições. Eu acordei pela manhã, 5 horas da manhã o Senhor me despertou. E naquele dia, o Senhor estava me dando a palavra e me dizendo que não importa se é direita ou esquerda, a nossa confiança não pode estar nos homens. Se você procurar o vídeo do dia das eleições, que eu gravei às 5 horas da manhã, aqui nesse canal, se você procurar esse vídeo, você vai ver que eu estou falando que a nossa confiança não deve estar em homem, mas em Deus. Porque quando nossa confiança está nos homens, nós verdadeiramente estamos perdidos. Porque o homem nada pode fazer. Só o Senhor, o Criador dos céus e terra, e que governa essa terra. Essa terra não está no governo de Satanás. Ele briga pelo governo dela, mas ela não está no governo de Satanás. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus, repito, tem o governo de todas as coisas. E o que acontece aqui, se não é da vontade de Deus, é permissão. Permissão por, às vezes, uma brecha, permissão por uma falha, permissão por pecados e iniquidades. Se não é da vontade dele, foi permissão dele. Nada acontece sem a permissão do Senhor, porque ele é soberano. Ele é soberano. E eu levanto esse lamento para que haja quebrantamento, para que a nossa confiança não esteja em homens, mas em Deus. Que a nossa confiança seja no Senhor. E ai daqueles que desejam o dia do juízo de Deus. Precisamos desejar o avivamento, nos quebrantar e orar e pedir ao Senhor por um avivamento nessa terra, para que Ele cure essa terra, para que Ele derrame da misericórdia dEle sobre essa terra. O Senhor tem buscado homens e mulheres para levantar, para clamar por um avivamento. Precisamos, e nós seremos levantados como? Nos humilhando. Porque aqueles que se humilham, não é Deus que nos humilha, nós precisamos nos humilhar. Aqueles que se humilham, que se quebrantam diante da presença de Deus, Deus os levantará, Deus os honrará. Porque quando nos humilhamos, somos levantados pelo Senhor para fazer a vontade dEle, para a honra e glória dEle. Amém? Que possamos nos humilhar, nos quebrantar diante do nosso Deus, porque Ele quer derramar um avivamento sobre essa terra. Mas a palavra que Ele me deu hoje foi de lamento. Levanto um lamento para o povo, porque a minha igreja, o meu povo, a nação, precisa se arrepender,
precisa me buscar, porque aqueles que me buscarem viverão. Aqueles que buscarem ao Senhor viverão, como a palavra dele diz, porque assim diz o Senhor à casa de Israel. E eu mudo a casa de Israel para assim diz o Senhor para o Brasil. Buscai-me e vivei. Aleluia. Buscai-me e vivei, assim diz o Senhor. Essa é a palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que nós possamos verdadeiramente nos prostrar, nos humilhar aos pés do Senhor. Buscar a ajuda e conselho dEle. Porque só Ele pode nos ajudar. Só Ele pode sarar essa terra. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.